Bom dia, meu irmão. Dia bonito, né? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de nós neste domingo. Domingo, dia do Senhor. E nós estamos aqui, vamos adorar, vamos aprender da palavra do Senhor nesse dia de hoje. Convido o irmão, feche seus olhos comigo. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque estamos aqui nos nossos lares, debaixo da bênção do Senhor. Obrigado, meu Pai, porque manhã após manhã, suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos tem mantido na presença do Senhor, com saúde, com graça, com bênção. Deus bondoso, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude nesse momento de tribulação. E também agora, meu Pai, que o Senhor abençoe essa reunião de maneira online que a gente vai ter, que ela seja edificante, que a gente possa ser abençoado pelo Senhor. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com as músicas que se seguem. Exaltado, Senhor. O Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu contar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito
somente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito no campo, Senhor. Bendito serei. Onde eu passar, obedecer a sua voz. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou
Maravilha, né? Glória a Deus. Vou ler para o irmão Provérbios capítulo 2, os 6 primeiros versículos. Acompanhe comigo. Provérbios, você sabe, ele foi escrito por Salomão, rei de Israel, o homem mais sábio que já existiu por aqui. E ele escreveu então esse livro, endereçado a seu filho, para que ele viesse a ser sábio. E segue então, acompanha comigo esse texto. O que ele escreve nesse contexto, né, de exortando pela sabedoria, é algo que nós devemos pedir diariamente a Deus. E se os irmãos me permitem, eu acho que é algo que está precisando acontecer muito no nosso país. Minha opinião, está faltando um pouco de articulação ali, talvez entre vários atores que estão lutando contra essa doença, e eles precisam do entendimento um com o outro e precisam, sobretudo, da sabedoria que vem do alto, para saber qual estratégia seguir, para saber como lidar melhor com essa situação. E todo mundo, na verdade, todos os governantes do mundo estão precisando de muita sabedoria nesse momento. Não apenas eles, mas eu e você também precisamos, para a gente saber como tocar nossa família, como tocar nossa casa, como tocar nossas finanças nesse momento de dificuldade, não é? Vamos ler esse texto que fala sobre a sabedoria e, de fato, pedir que ela venha sobre nós, rogar a Deus essa sabedoria. Acompanhe comigo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento você alçar a voz, se você buscar sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e é da sua boca que vem a inteligência e o entendimento. Precisamos de sabedoria, meus irmãos. Cada um de nós, os nossos governantes, e os governantes e as pessoas de todo mundo, nesse momento de tribulação. Por falar em sabedoria, a Bíblia é muito clara em dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e fora de Deus não existe sabedoria e entendimento. Agora nós vamos escutar a mensagem, né? Vamos escutar aí a palavra de Deus que vai ser explicada para nós nesse estudo de hoje, dessa manhã. E vamos pedir a Deus, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria para a gente escutar isso e aplicar na nossa vida. Vamos fazer isso. O irmão, vou te pedir, dá um pause agora no vídeo, ore a Deus, peça sabedoria, peça que Ele abra sua mente, o seu coração para a mensagem de hoje. Ao seguir, a gente já começa com o estudo bíblico de hoje. Meus irmãos, para nossa edificação, pretendo compartilhar com você agora Jonas, capítulo 3. É um texto já bastante conhecido, com história já bastante conhecida da igreja. Nós mesmos já tivemos compartilhando esse texto com a igreja Ebenezer algumas vezes, ou 2 vezes pelo menos, não é? Então, eu quero compartilhar brevemente o capítulo 3 de Jonas, o qual nos diz, podemos ler: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive: Por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais,
e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, meus irmãos, essa história aconteceu no Antigo Testamento, no 8º século antes de Jesus nascer. E normalmente ela é lembrada mais pelo personagem Jonas e a sua atitude de fuga, de teimosia, de mau humor, do que propriamente de Deus e a sua grande misericórdia para com o pecador. Eu quero compartilhar com vocês capítulos, são apenas 10 versículos, e fazer algumas aplicações para nós nos dias de hoje, de preferência aplicações práticas em relação a esse texto. Não vou me prender a delongas, a explicações históricas, coisas desse tipo, até porque você, cristão da Ebenezer, você já conhece bem a história, tá? Então, o versículo 1 nos diz que veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo. Por que segunda vez? Porque Deus não desiste dos seus planos. No capítulo 1, o versículo 2, Deus disse, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. No entanto, o verso 3 diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E a história você já conhece. Jonas, nessa fuga, ele empreende ao mar, e então vem uma grande tempestade. Jonas é lançado ao mar, engolido por um grande animal, e por fim ele é lançado em praia. E aqui no capítulo 3, Deus diz novamente para Jonas, olha, vá, cumpra agora a palavra que eu te disse, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Eu quero começar fazendo a seguinte aplicação, meus irmãos. Deus não se dá por vencido. Os planos de Deus são imutáveis, não são frustrados por nada nem por ninguém. Deus havia determinado, na sua graça e misericórdia, levar ao Evangelho oportunidade de perdão e salvação para uma gente, uma grande cidade, importante naqueles dias. E ele não se daria por vencido, frustrado, o seu plano vai se cumprir. Inclusive na vida de Jonas, no ministério de Jonas também. Fato é que, verso 3 diz que então levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Desta vez ele foi, ele obedeceu. E é bom mesmo. É bom que todos nós, ao ouvir a voz de Deus, nós a sigamos, a obedeçamos à risca. Primeiro porque a vontade de Deus sempre é boa, é agradável, é perfeita. Deus nos ama, Deus tem o melhor para nós. Inclusive a missão que Ele nos entrega seguramente é a melhor para nós. É melhor obedecer, meu irmão. Se Deus tem chamado você, se você tem ouvido Deus falar com você, te chamando, quem sabe, para alguma missão, para alguma obra, meu irmão, não faça como Jonas, não fuja. Não é um bom negócio, não é sábio fugir da presença de Deus, fazer seus próprios projetos, não obedecer aquilo que Deus tem para mim e para você. Jonas, dessa vez, ele foi sábio. Ele não fugiu, ele obedeceu e foi até a Nínive. Nínive era a capital do império da época, o grande império assírio, e era uma cidade, como o mesmo texto diz, importante, grande, levava 3 dias para percorrê-la, diz aqui o verso 3. E no verso seguinte aqui, nos mostra que era uma cidade grande mesmo, e o próprio Deus, ao confrontar a Jonas, no último versículo, capítulo 4, verso 11, Deus fala que era uma cidade de mais de 120 mil pessoas que não sabiam sequer discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e ainda muitos animais. Olha a compaixão de Deus. Compaixão de Deus para com aqueles que não o conhecem ainda, precisam de ouvir do Evangelho, precisam deixar os seus maus caminhos. Olha a graça, o amor, a misericórdia de Deus, inclusive para a sua criação, os animais todas. Jonas vai
leva a mensagem, e aquela mensagem tem um poder profundo na vida dos ouvintes, dos ninivitas. Só de passagem, esse povo, os ninivitas, era um povo cruel, muito cruel. Para a época eram considerados um dos mais cruéis na guerra. Mas aqui agora, diante da palavra de Deus, vai haver um quebrantamento, vai haver arrependimento. E era isso que Deus queria, é isso que Deus quer para o pecador. Por pior que seja, por mais cruel que seja, o coração mais duro que seja, a palavra de Deus é poder. Poder que esmiuça a penha, poder que quebranta o nosso coração. O pecador, no seu pecado, ele tem o coração quebrantado pelo poder do Evangelho. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê? Você crê no Evangelho? Você que já ouviu o Evangelho, você creu no Evangelho? Esse povo creu. E por isso toda a sua sorte, toda a sua vida, o seu futuro, naquele instante, foi mudado, foi transformado. A praga que estava anunciada contra aquela cidade, a destruição, a ameaça, a advertência que estava por vir sobre aquela nação, aquela grande cidade, agora ela vai ser sustada, vai ser suspensa. Por quê? Porque diante da palavra do Senhor, aquela gente se arrependeu, houve mudança de vida, houve transformação e Deus levou isso em consideração. Deus quer isso do pecador. Reconhecimento dos seus erros, dos seus pecados e que creia que Deus é o Deus que pode perdoar. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Volte-se para Deus. É exatamente isso que eu vejo acontecendo aqui. Porque os versos seguintes nos dizem que, o verso 4, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia. E olha que mensagem, hein? Olha que mensagem. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias, Jonas dizia, essa cidade vai ser destruída. Olha o verso 5. Verso 5 diz que os ninivitas creram em Deus. Com esta palavra, essa mensagem dura, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, ao ponto de a notícia ter chegado ao rei de Nínive. Verso 6, ele também se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, todo o luxo, toda a pompa, ele agora tira de si, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Demonstrações visíveis do que havia acontecido no interior daquele homem, das pessoas que moravam ali. Eles agora, tocados por esta palavra, arrependem-se, mudam de vida e com atitudes bem visíveis, né? Ao ponto do rei tirar a pompa das roupas reais e se cobrir com pano de saco. Essa expressão, já te falei outra vez, essa prática era usada quando alguém estava profundamente tocado, triste, e é o que aconteceu aqui. Ele deixa a roupa real e agora veste um pano de saco. Esse pano ele era feito normalmente de pelos de cabrito, de camelo, alguma coisa assim. O fato é que era bem desconfortável, quente, aquela coisa que faz mal à pele. E o rei se veste com essa roupa, usa cinza de novo, já falei sobre isso também. A cinza é uma demonstração de arrependimento, quebrantamento, de humilhação diante de Deus. E mais, o verso 7 diz que ele fez-se proclamar e divulgar em Nínive, na sua capital, por mandado do rei e seus grandes. Essa é a divulgação que o rei fez. Por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. A palavra do rei, a ordem do rei é para que todos, inclusive os animais. Isso é muito interessante, né, irmãos? Mandou cobrir até os animais com pano de saco, e o jejum alcançou os animais, tanto de comida quanto de bebida. E diz ele aqui no verso 8, então clamarão fortemente a Deus, dizia o rei no seu decreto, clamem fortemente a Deus. E verso 8, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. É isso que o rei entendeu, é isso que nós devemos fazer em tempos de pandemia, meus irmãos. Nos arrependermos e voltar para o Senhor com forte clamor.
e convertendo-nos dos nossos caminhos maus, da violência e de tudo aquilo que é pecaminoso aos olhos do Senhor. O verso 9 aponta para a esperança dele e nós. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Essa deve ser a nossa esperança. Foi a esperança deles e com atitudes Deus se apiedou e não destruiu Nínive como estava para fazer. É a mesma aplicação que eu quero fazer para nós nos dias de hoje no nosso Brasil. Sabe, irmãos, também está acontecendo algo similar. Nós estamos com uma grande ameaça. Vidas são ceifadas e se alastra essa praga. Quem sabe, nos dias de hoje, se nós não clamarmos fortemente a Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, nos converter do nosso mau caminho e da violência que está no nosso meio, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eu estou me lembrando agora de uma ocasião em que o rei Davi, através de um censo, pecou contra Deus, mandou levantar um censo e havia um orgulho nisso, uma vaidade. Fato é que ele pecou, Deus se indignou, a ira de Deus se levantou contra aquela nação e Deus ordenou ao anjo que destruísse. 70.000 vidas foram ceifadas naquela ocasião. Davi, como era um homem temente a Deus e sendo anunciado, o próprio Deus anunciou a Davi e sobre aquela situação, que era o pecado que tinha levado aquilo. Então Davi se volta para Deus, se arrepende, pede perdão e diz que Deus, vendo o anjo que estendeu a mão para destruir Jerusalém, Deus diz, basta. Disse ao anjo, basta. Não siga em frente, não destrua a cidade como havia sido planejado. Meus irmãos, eu penso que é isso que nós devemos fazer hoje, clamar fortemente a Deus, para que Deus também hoje diga ao anjo da morte que está, quem sabe, sobre o nosso país, sobre várias nações, sobre o mundo, para que Deus também diga, basta, chegue, não precisa prosseguir com essa matança, com essa peste. Isto aconteceu naqueles dias, eu penso que deve voltar a acontecer hoje, porque o verso 10 termina o capítulo 3 dizendo que viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Essa deve ser a nossa esperança, que Deus é o mesmo, Deus é gracioso, cheio de misericórdia, é justo também, que Deus veja em nós esse arrependimento, essa conversão genuína, e assim Deus suste, levante, interrompa esse mal que está sobre nós. E Deus diga, não, baste, para por enquanto. Irmãos, eu quero concluir fazendo um apelo a cada um de nós, começando por mim, pela minha casa, pela Igreja do Senhor. Irmãos, é tempo de nós fazermos uma varredura na nossa vida, fazer uma pesquisa profunda e sincera, ver se em nós não há algum pecado não confessado, nos arrependermos, mudar de vida, com atitude, com postura santa e voltarmos para o Senhor, abandonar nosso caminho mau. Quem sabe, não é? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá de maneira que nós não pereçamos. Eu sugiro que, como naquela época, a gente se arrependa, mude de vida. O Senhor Jesus, em certa ocasião, você vê isso em Lucas 11, verso 32, Jesus disse que aqueles ninivitas que ouviram a mensagem de Jonas se arrependeram e mudaram de vida, aqueles ninivitas se levantarão no juízo e hão de condenar aquela geração dos dias de Jesus, porque foi uma geração que, embora não só tendo ouvido o Evangelho dos próprios lábios de Jesus, mas puderam conviver com Jesus, ver a Jesus, e aquela geração ainda assim não se arrependeu, não se converteu, desprezou o Senhor Jesus, rejeitou o Senhor Jesus. Então ele diz, olha, no juízo, lembre-se, irmãos, haverá um juízo, o juízo final.
Nós estamos vivendo dias de juízo. Eu creio que tudo isso que está acontecendo hoje é juízo. É juízo de Deus sobre as nações, mas é também juízo de Deus sobre a sua igreja. Igreja que se tornou fria, igreja que se tornou mundana, uma mornidão espiritual em muitos lugares. Aqui no nosso Brasil, inclusive, é a minha percepção, meu irmão, é uma igreja hoje fria, envolvida com o mundo, mundana, e tem deixado o Senhor, tem deixado os seus caminhos, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a igreja. Quantos irmãos, quantas igrejas, quantos crentes nessa situação? Deus chama a atenção. Isso que está acontecendo é Deus chamando o pecador: arrependa-se, volte-se para Deus, porque nele está a nossa esperança. Para que não aconteça conosco, como aconteceu, Jesus falando em relação àquela geração que o viu, que conviveu com ele. Hoje é dia de arrependimento, meu irmão. Hoje é dia de confessarmos os nossos pecados e vestir-nos de pano de saco, cobrir-nos de cinza, sinal verdadeiro de que nós estamos tocados pela palavra de Deus. Querido, que Deus te abençoe com essa advertência. É para nós hoje também, mas também que Deus te abençoe com a sua misericórdia, como alcançou aquela geração que se arrependeu e não foi destruída. Eu quero pedir a graça de Deus sobre você, sobre a sua casa, tá bem? Vamos receber de Deus esta bênção, eu creio. Eu quero impetrar a bênção sobre você e sua casa. Meu querido irmão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam, querido, sobre você e sobre a sua casa. Amém. Querido, um bom dia. Fica na paz. Deus te guarde, você e sua família. Amém. Amém, meu irmão. Que bênção, não é? Que a gente possa, de fato, aplicar essa mensagem que a gente escutou no dia a dia da nossa vida. Meu querido, estamos todos, com muita saudade uns dos outros e vamos pedir a Deus. Isso vai passar o quanto antes, se Deus quiser. A gente sabe que esse momento, as pessoas do mundo todo, e nós não somos diferentes disso, a gente está com a saúde sendo exposta a risco e também o aspecto econômico. Meu irmão, nós somos uma família, nós nos amamos e nos ajudamos. E uma das funções, das missões da igreja é ajudar as pessoas, inclusive, principalmente, os irmãos da própria igreja. Meu querido, nesse sentido, o que eu te falo? Se você estiver precisando de alguma ajuda em algum momento, uma cesta básica, de repente alguma ajuda para a aquisição de algum remédio, de primeira necessidade, aí, procure os irmãos da junta diaconal, os diáconos. Eles foram eleitos primordialmente para isso, esse é o trabalho que Deus colocou no coração dos irmãos. Se você tiver necessidade, não se faça, não fique com vergonha de procurar ajuda, tá bom? Converse no particular com os irmãos e peça essa ajuda. A igreja vai ter todo o prazer e todo o esforço, todo o empenho em providenciar esse auxílio para quem precisar. É isso, ficamos por aqui hoje, no nosso domingo, diante do Senhor. E à noite, às 7h30, teremos o nosso culto online novamente. Um abraço, estamos todos com saudade uns dos outros. Logo, logo isso vai passar. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.